Obrigada. Eric, bom dia. Bom dia. Agora o ato chamado interrogatório, que é meio de prova, mas também é meio de defesa, e ele é composto por isso de algumas partes. Nessa primeira, eu quero que o senhor me diga só se sabe do que é acusado e se já conversou com a defensora pública sobre esse processo. Sim, senhora. Certo, agora eu vou fazer perguntas para te qualificar. Qual é seu nome completo? Eric Rori de Aragão. Nome dos seus pais. Stanislau Bezerra de Aragão e Adélia Inácio Roriz. O senhor tem quantos anos de idade? 41 anos. Qual é a data de nascimento 30 de novembro de 1982. e o local de nascimento? O senhor Tagua- nasceu aonde? Taguatinga, sim. Taguatinga, Distrito Federal. Qual que é seu estado civil? Solteiro. O senhor tem filhos? 4 filhos. 5 filhos, senhora. Quais são as idades deles? Eu tenho um filho de 15 anos, um filho de 13 anos, uma filha de 9, um filho de 8 anos e um filho de 6 anos. Eles têm saúde perfeita? Sim, senhora. Quem que cuida deles? O de 15 anos mora com a mãe na Ceilândia e os outros 4 devem estar com a mãe. O senhor estudou até que série? Ensino médio completo, senhora. O senhor estava trabalhando? Eu trabalho com arbitragem de futebol, então tava sempre no ativo, sempre trabalhando. É autônomo esse trabalho? Autônomo, senhora. E qual que é a sua renda mensal? Varia entre 2.500 a 3.000 reais por mês, senhora. Qual que é seu endereço? Eu estava morando na quadra 308, conjunto 6, lote 4, senhora. Do Recanto das Emas. Recanto das Emas, né? O senhor já foi preso ou processado criminalmente? Nenhuma vez, senhora. Tá certo. Agora sim, eu farei perguntas sobre os fatos desse processo. Mas se o senhor preferir, o senhor pode ficar em silêncio. Sim, Como o senhora. silêncio é um direito, se o senhor quiser ficar calado, isso não vai te trazer nenhum prejuízo. Sim, senhora. O senhor quer responder ou o senhor quer ficar em silêncio? Vou responder, senhora. Certo. O senhor disse que sabe do que está sendo acusado, mas de modo bastante resumido, o senhor está sendo acusado de ter praticado tentativa de feminicídio qualificado. Segundo a denúncia, em 30 de outubro de 2023, uma segunda-feira, o senhor teria desferido golpes de arma branca contra a vítima Lasmuller Ludigeiro, tentando matá-la. Essa acusação que existe contra o senhor é verdadeira? Sim, senhora. O senhor quer explicar o que foi que aconteceu? Sim, senhora. Pois não, o senhor pode falar. Cerca de 2 meses antes do fato, a gente tinha decidido se separar. Chateado, mas eu tinha que entender o motivo dela. Nós nos mantivemos dentro do mesmo lar, até para ajudá-la financeiramente, porque a minha renda era um pouco maior do que a dela, e cuidar dos nossos filhos, porque a gente sempre educou juntos, sempre tivemos uma educação junto com os nossos filhos. No dia do fato, nós estávamos participando dos Jogos Estudantis Brasileiros, que estavam ocorrendo no setor de clubes, na ASCAD, em alguns clubes do setor de clubes. E aí, a gente foi de manhã para esse local, tomamos café de manhã juntos. A gente assim, apesar de estarmos separados, a gente tinha um convívio muito bom. É, Saímos do clube e decidimos parar. A gente parou num bar chamado o Bar da Tia Sandra, no setor gráfico. Do Bar da Tia Sandra, nós viemos aqui pro bar na 201 no Bora tomar uma. Continuamos bebendo. Eu, por fraqueza, é, fiz uso de entorpecente e num determinado momento eu senti ciúmes dela na hora que um rapaz foi falar com ela. Eu falei que ela era minha esposa, ela falou que não era, e aí a gente discutiu tranquilo ainda no bar. Na hora que foi pedido Uber pra gente ir pra casa, eu pedi pra gente conversar, ela não queria conversar, não quis conversar comigo. Chegamos em casa, eu me tranquei no quarto, chorei muito. E aí eu saí do quarto com muita raiva, tomei o celular
e retornei pra dentro do quarto onde tinha um banheiro. Me tranquei no banheiro, ela bateu na porta, pediu pra pegar o celular e tudo mais. Eu falei que não. Foi quando ela saiu e falou que era pra mim ir embora. Eu falei que eu queria ir embora, que eu queria ir embora. Arrumei minha mochila porque eu ia trabalhar no outro dia de novo, teria jogo no outro dia. E eu me recordo de desligar o padrão de energia, de dentro de casa. Eu não me recordo do momento em que eu peguei a faca. O motivo de eu beber, a gente bebeu muito. Eu, eu cheguei a misturar a bebida. Eu não me recordava do momento em que eu peguei a faca. Eu lembro que eu pedi pra ela pra eu sair. Eu realmente atirei algumas coisas. Eu não lembro o que foi. Eu recordo só por ela ter falado, por ter visto um depoimento. E quando a gente vai pra rua, a gente fica discutindo. Eu falo alguns julgamentos em relação a ela, a pessoa dela. E lembro de escutar algumas coisas só dela falar que eu não era mais homem para a vida dela, que iria me afastar dos meus filhos. E aí nesse momento, senhora, tava, ela vem para perto de mim, eu estico a mão que está com a faca e ela se afasta a primeira vez. Aí eu encolho a mão, aí novamente ela vem para perto, eu de novo estico o braço, não na intenção de acertar, só de afastá-la de mim. Nessa segunda vez que eu estico o braço, eu não encolho. E quando ela vem pra cima de mim, é o momento em que acerta a faca. Eu sinto o momento que acerta a faca e puxo na mesma hora. Eu jamais teria intenção de machucar a mãe dos meus filhos, a mulher que eu amava. A mulher que eu amava, não, que eu amo ainda. Mas eu entendo que hoje o amor pra ela tem que ser a liberdade dela e ela viver feliz como ela acha que tem que ser. Senhor Eric, o senhor e a Lasmuli foram casados quanto tempo? Conviveram durante quanto tempo? 13 anos e meio, senhora. Vocês têm 4 filhos juntos, é 4 isso? filhos juntos. E ela tem um filho de outra relação Sim, e o senhora. senhor também tem um filho de outra Um filho relação. de outra relação, senhora. Entende? Na época dos fatos, vocês estavam separados? Estavam separados, mas morando no mesmo lar, O senhor disse mais ou menos há 2 meses, é isso 2 mesmo? meses. Certo. E o senhor disse que aceitou os motivos dele. Então foi ela que pediu para vocês se separarem. Pra gente separar, inclusive para permanecer na casa ajudando ainda enquanto eu pudesse. Aham. Até que ela arrumasse um. Ela dependia financeiramente do senhor, então. Não muito, senhora, não muito. Mas Não. assim, como a nossa dependência um do outro era a nossa educação com os filhos. Porque a gente nunca foi aqueles pais de baterem nos filhos. Nós botava de castigo, tomava celular. Então a dependência da gente em relação um ao outro era mais em relação aos filhos do que Entendi. da gente mesmo. Tá. Mas então partiu dela a decisão da separação. Partiu dela a decisão da separação. E o senhor aceitou? Aceitar é muito difícil, mas assim, não fui contra, entendi os motivos dela, é, entendo até porque minha mãe foi separada do meu pai, minha irmã também, e eu entendo o motivo que uma mulher decide a separação. Na delegacia, quando o senhor foi ouvido pela autoridade policial, o senhor disse que não aceitava. No dia foi quando eu fiquei com ciúmes e me deu, me deu muita raiva do que aconteceu, doutora, Tá. É, do que eu tinha feito. entendi. No dia dos fatos, vocês saíram juntos para trabalhar, é isso? Sim, às 7 horas da manhã. E que horas vocês foram lá pro bar? Nós saímos do Ascad umas 5 horas e fomos pro bar da tia Sandra, no Cetográfico. Bar da Mais, tia, mais ou menos umas 5 da tarde. umas 5h30, mais ou menos.
Tá, o senhor disse que fez uso de entorpecente. O senhor era usuário de drogas, era viciado nessa época? Eu comecei a usar tem mais ou menos. Foi no início do ano passado, final do ano de 2022 para início de 2023, e estava usando constantemente. A Las Muller, ela também usava? Quando a gente tava, a gente passava as noites em casa e geralmente a gente usava de vez em quando. Ela usava comigo, Ela de vez em de quando. vez em quando E o comigo, senhor estava usando de modo mais rotineiro. mais rotineiro. Tá. Nesse dia, quem fez uso de entorpecente? Eu me recordo de ter comprado para mim e para ela também, só que eu não sei se ela utilizou. Entendi. Vocês ingeriram bebida alcoólica? Sim, senhora. Ambos? Os dois. Certo. Aí o senhor disse que nesse bar o senhor teve uma discussão com ela por ciúme, é isso? Ciúme, senhora. O que exatamente que aconteceu? Foi um momento em que o rapaz se aproximou da gente e eu apresentei ela como minha esposa. E ele chegou a cumprimentá-la com um beijo no rosto. Ela foi e falou que não era minha esposa, que era minha ex-esposa. Eu achei que ela estaria dando em cima do rapaz, ou então está dando abertura para que ele pudesse conversar com ela normalmente. Pelo fato dela ter retificado o que o senhor Retificado. falou, Sim, ter dito que senhora. era ex-esposa. Sim, senhora. Entendi. E aí no bar vocês tiveram discussão verbal ou tiveram ali, houve alguma troca de empurrão, de tapa entre alguém? Verbal e tranquila, senhora. Verbal. E tranquila, não foi alta. Esse rapaz que perguntou, o senhor chegou a discutir com ele também ou Não, não? senhora. Tá, e aí depois vocês foram embora para casa, mas pelo que eu entendi, brigados. Foi isso? Fomos brigados, senhora. Ela não queria conversar mais. Não queria conversar Ela mais, tá? queria que passasse o momento da bebida pra gente conversar. Entendi. Aí em casa vocês continuaram a discussão. Foi isso? Cheguei em casa, falei pra ela que eu queria conversar sobre ela. Pedi desculpa pelo que eu fiz, pelo É. fato de eu ter falado novamente que a gente ainda era um casal, que ela era minha esposa. Eu só queria pedir desculpa, só que ela não queria me escutar. Certo. E aí foi nesse momento que o senhor pegou o celular dela? Sim, O senhor já tinha feito isso antes de pegar o celular dela? senhora. Nós fomos, é igual eu falo, nós somos um casal muito tranquilos. Nós tínhamos acesso do celular um do outro, tinha senha um do outro, eu tinha senha, inclusive da digital no celular dela, ela tinha no meu. Nós fomos sempre tranquilos em relação a tudo. Tá, mas aí o senhor pegou o celular dela e foi pro banheiro, é Sim, isso? senhora. Aí o senhor mexeu no celular dela, o senhor tinha senha? Não consegui porque ela tinha mudado a senha, Tinha senhora. mudado, entendi. Tá, e aí como é que foi essa discussão em casa? Eu lembro de algum momento eu ter falado pra ela que ela estava procurando um homem, o motivo da separação dela era porque ela queria outro homem, porque em algumas vezes ela falava pra mim que eu não era mais um homem, que eu já não estava sendo mais um homem que ela queria que eu fosse, e o homem que eu era pra ela. Como a gente viveu muito bem tantos anos, eu não conseguia entender o porquê. Tá. O senhor saiu do banheiro, o senhor saiu do banheiro por espontaneamente ou alguém arrombou a porta e te tirou? Saí O senhor espontaneamente, saiu do senhora. banheiro. E aí o senhor devolveu o celular, o que que o senhor fez logo na Eu sequência? não lembro o que eu fiz com o celular dela, se eu deixei no banheiro ou em cima da cama, a porta do nosso, a porta do banheiro do quarto era frente à cama. Eu creio que eu tenha deixado em cima da cama. Tá, e aí? Aí eu saí, falei pra ela que eu queria ir embora, que eu precisava, que como ela queria que eu fosse embora, que tinha acabado a relação, eu pedi que que deixasse eu que eu fosse embora. E ela estava entre eu e a porta. Só que em momento nenhum eu tive a intenção de acertá-la para eu poder sair. Eu só queria poder sair sem com que ela me agredisse. Uma única vez a gente brigou e aí também tinha bebido. Foi quando ela me agrediu sim. Ela me empurrou e tentou me dar um soco. Tá, mas o senhor saiu, porque a facada aconteceu foi em frente à Foi em casa, frente não à casa, foi? sim. Ela foi saindo de costas e eu fui saindo. Ah, Aí ela saiu para isso já tinha sido no quarto. Quando eu abri a porta do banheiro, ela já estava na porta do quarto. Falei, deixa eu sair. Aí ela saiu da porta do quarto, e ficou na porta da sala da casa. Aí eu pedi pra ela pra eu sair, foi o momento que eu arremessei as coisas. Aí ela sai pra varanda, eu falo, deixa eu sair, sai do portão, deixa eu sair. Ela foi pra frente do portão, é como se fosse tentar impedir que eu saísse. Eu não, certo, pelo fato de eu estar com a faca,
e achar que eu fosse fazer alguma besteira na rua, que ela sempre teve medo de eu fazer alguma besteira, de discutir. Quando vocês chegaram, os filhos estavam em casa? Estavam, senhora. E eles permaneceram em casa durante toda essa Não, senhora. discussão? Não, senhora. Que momento foi que eles deixaram a casa? Logo assim que eu peguei o celular dela e fui pro quarto, eles deixaram a casa e foi pra casa do avô, que é próximo. Permaneceu só o filho dela, é isso? Só o Vitor Hugo, Que é seu enteado. só o Vitor Hugo. Ele, na época, tinha 13 anos de idade? 14 anos de idade, senhora. 14 anos. Tá. E aí, como é que foi que o senhor saiu? Ela saiu do portão e deixou o senhor passar? Foi andando de costas, mas mantendo uma proximidade de uns 3 a 4 metros. Tá. Por que que o senhor pegou essa faca? Não me recordo, senhora, porque pelo motivo. Eu não recordo nem de ter entrado, nem de ter ido pegar a faca. Quando eu vi, eu já estava com a faca na rua. Tá. E como é que foi o momento da facada? Igual eu falei, ela tava próxima, numa distância mais ou menos como daqui nessa mesa, e eu falava algumas coisas pra ela, xingava, e ela falava pra mim que eu não era mais homem, que eu tava ficando velho. A gente tem uma diferença de 11 anos de idade, que eu tava ficando velho, que eu tava com muitos ciúmes besta. E aí, quando ela vinha pra cima, eu esticava o braço e ela se afastava. Aí ela se afastou e eu encolhi o braço a primeira vez. Aí ela veio de novo pra cima, eu falando com ela, ela falando comigo também. Eu estico o braço novamente, é o momento que ela se afasta. Só que nesse momento eu não encolho o braço. E aí quando ela vem novamente pra frente é o momento que atinge. Quando eu percebo, eu puxo O senhor tá querendo dizer que esticava o braço para se defender dela? isso, esticava o braço para Mas o senhor afastar ela de esticava mim. justamente o braço com a faca? Infelizmente, senhora. Entendi. Tá. E aí, depois da facada, o que que aconteceu? Eu não lembro de ter escutado mais nada, só de ter saído e corrido. Por que que o senhor não socorreu? Senhora, eu fiquei em desespero por ter acertado a pessoa que eu amava. E eu não consegui pensar em nada na hora. O que que o senhor fez com a faca? Eu lembro de ter jogado em algum lugar. Não lembro, não me recordo aonde, mas eu joguei ela em algum lugar. A polícia encontrou o senhor onde? Nas proximidades do balão entre a 308 e a 309, próximo à Igreja Católica. Tá bom, senhor Eric, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas o senhor queira dizer na sua defesa? Senhora, eu sempre fui um bom pai e um bom marido. Eu nunca fui uma pessoa agressiva. As nossas discussões sempre foram sábias. A gente, quando estava em um momento de raiva, a gente procurava se afastar até que se acalmasse para conversar novamente tranquilo. Eu nunca tive a intenção de fazer isso que eu fiz, até porque eu sempre trabalhei com futebol feminino em Brasília, com crianças em Brasília. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer um negócio desse. Eu nunca tive a intenção de fazer um negócio desse. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, Eric. Um Meu dia. nome é Rafael, sou promotor de justiça que fará acusação neste ato. Só alguns pontos aqui das perguntas que o senhor respondeu para a magistrada, para ficar mais claro aqui, que surgiram algumas dúvidas para mim, né? O senhor disse que não se recorda por que que pegou a faca, Sim. mas assim, não recorda porque você quis apagar da cabeça, estava muito transtornado, entorpecente, bebida, porque você lembrou de tudo até aí, né? Você lembrou de ter pego o celular, de ter brigado, etc., de não conseguir desbloquear porque não tinha senha, mas não lembra de ter ido lá pegar a faca. Sim, eu não lembro que eu tinha bebido muito, eu não lembro nem de ter ido à cozinha. O senhor lembra de ter desligado o quadro de energia da casa? Lembro a hora que eu fui, foi logo depois que eu saí do quarto. O senhor lembra de ter arremessado objetos na vítima? Lembro, sim, senhor, mas não recordo quais objetos. Mas não lembra de ter ido buscar a faca. Senhor, não recordo de ter entrado na cozinha para pegar a faca. Eu não lembro onde que eu encontrei essa faca. Ainda que o senhor não lembre, eu vou te fazer uma pergunta assim: quem pega uma faca tem intenção de quê? O senhor estava sendo ameaçado? Alguém estava te ameaçando com arma de fogo, com faca, com pau, com alguma coisa, com enxada?
Não, senhor. Quem pega a faca, então, nessa situação é para quê? Senhor, eu achei que ela estava me impedindo de sair de casa. Ela estava te impedindo de sair de Que ela casa. ficava sempre E o senhor iria usar uma faca contra uma mulher porque ela estava te impedindo de sair de casa. não contra ela, porque ela estava me Contra impedindo. quem, senhor Eric? Contra a Eu parede, ia contra a sair de porta? madrugada e estava transtornado com tudo, senhor. Ah, então a faca, segundo o senhor está dizendo, era para se proteger na rua, porque era de madrugada. Porque era de madrugada. Entendi. O senhor falou aqui também que me chamou a atenção. Que o senhor, ela vinha para cima e o senhor esticava o braço, aí ela voltou. E ela veio de novo, e o senhor esticou o braço e manteve o braço esticado. Então o senhor está me dizendo que ela, então, bateu com a barriga na faca? Ela deu uma barrigada na faca? Senhor, ela veio, foi. Ela Não veio foi o pra senhor que cima. estocou ela? Não, eu não estoquei ela, senhor. Ela gritava alguma coisa nesse momento? No momento em que eu acertei, a gente só tava discutindo. Eu falava palavrões pra ela e ela falava só para que era para mim ir embora. E ela avança contra você com a faca esticada. Sim. Eu acho que ela também, por conta da bebida, ela não tenha percebido. Essa faca aqui, o senhor se recorda? Sim, senhor. Uma faca de cabo amarelo. Essa é da minha residência, sim, senhor. Era da sua casa. Era da minha casa, sim. Era de uso da casa. Tá. O senhor não acompanhou o depoimento do seu afilhado, do Vitor Hugo, né, porque a lei determina isso. Sim, senhor. E ele traz uma situação, tanto a vítima, o depoimento da vítima que o senhor acompanhou, mas o próprio Vitor Hugo trazem uma versão diferente desse momento da facada. A vítima deixou bem claro aqui para o senhor que foi o senhor que deu uma Sim, facada senhor. nela, que ela não foi para cima. Sim, senhor. Haveria algum motivo para a vítima mentir e imputar falsamente algo contra o senhor? Não, senhor, eu creio que não, senhor. Mas o que eu me recordo de eu não ter ido estocar ela. Uhum. O depoimento do Vitor Hugo também é relevante porque ele me diz que o senhor deu a facada e aí posteriormente o senhor direciona a conduta para cima dele, tenta dar uma facada nele por 2 vezes e não consegue acertar no momento que ele grita: "Socorro, minha mãe foi esfaqueada". Ele deu uma facada na minha mãe. Não, senhor, não fui pra cima do Vitor Hugo. Tá. Em momento nenhum eu falo com o Vitor Hugo. Eu só vejo o Vitor Hugo depois, quando eu já estou na delegacia. O senhor não viu ele do lado da Eu mãe não, gritando? não, eu escuto ele do lado, mas eu não sabia em que direção ele estava, senhor. Eu vi que ele estava próximo a ela, eu só olhava só pra ela, Mas senhor. o senhor ouviu ele gritando? Eu escutei depois que eu acertei, senhor. Depois que o senhor acertou, ouviu ele Isso, gritando. eu ouvi ele gritando. E o que que isso causou em você? Senhor, não foi por isso que eu deixei de fazer, foi por meu motivo mesmo. A questão dele ter gritado, eu sei que eu deveria ter ajudado, era minha intenção ajudar, mas eu me desesperei e saí correndo, senhor. Então o senhor não tentou ir para cima dele? Não, senhor. Tá. Qual que era a droga que o senhor estava usando? Cocaína, senhor. Cocaína, 2 anos. Não, menos de um ano. Menos de um ano. Menos de um ano. Qual a frequência 2 vezes por mês, senhor. por mês? Tá. O senhor já se considerava viciado? Tava... Sim, senhor, porque a gente passava a utilizar 2, 3 dias seguidos. E essas crianças? Estavam geralmente na casa da avó, senhor. Sem mais perguntas. Obrigado. Defesa? Pode então encerrar a gravação, por gentileza. Não havendo, pode então encerrar a gravação, por gentileza. O almoço chega aqui. Obrigada. Policial, bom dia novamente. Tudo bom com o senhor? Bom dia, tudo ótimo. Qual é o nome completo? Edson Francisco de Jesus Júnior. Qual a matrícula e a lotação? A lotação é 27º Batalhão, matrícula é 736-959X. Por dever legal, tenho que perguntar se o senhor tem parentesco, amizade ou inimizade com Eric Roriz de Aragão. Não, Se ouvido, então, como testemunha nos termos da lei penal. Nesse processo, Eric está sendo acusado de ter praticado tentativa de feminicídio qualificado,
Segundo consta da denúncia, os fatos ocorreram na madrugada de 30 de outubro de 2023, uma segunda-feira, por volta de 1h40, na quadra 308, conjunto 6, casa 4, Recanto das Emas. O réu teria desferido golpe de arma branca contra a vítima Las Müller Ludigeiro, causando nela lesões corporais. O senhor atendeu a essa ocorrência? Sim, senhora. O senhor pode nos relatar, por gentileza? Sim, foi acionado via Copom, né? Via rádio, para uma ocorrência de Maria da Penha. Quando chegamos ao local, a vítima já estava fora de casa, estava na rua, com perfuração no abdômen, né? A vizinhança estava em volta dela ali, o filho dela também. Imediatamente solicitamos via rádio o apoio do bombeiro, né, para prestar o socorro ali à vítima. O autor tinha evadido do local e o filho dela passou para a gente as características dele, né, de vestimenta. A gente passou via rede rádio e outra viatura encontrou ele na proximidade. Estava também próximo ali a 308, porém na Avenida Recanto das Emas. A arma que ele utilizou, a faca, tinha se dispensado em cima de um telhado de uma casa de uma vizinha. A gente conseguimos encontrar essa faca e deslocamos a ADP aí, né, com a faca. A vítima foi para o hospital e a outra guarnição conduziu o senhor Eric para a ADP lá e apresentamos ele. Muito obrigada pelo seu relato. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Bom dia, policial. Meu nome é Rafael, sou promotor de justiça. O senhor teve contato com o preso no dia? Eu encontrei ele somente na ADP. Chegou a ouvir alguma coisa dele? Não. Ele, para outra guarnição, ele assumiu que tinha desferido os golpes nela. O golpe, né? Foi só uma facada, se eu não me engano. Ele disse o motivo? Diz que ele não falou não, mas os vizinhos lá relatou que era constante briga deles, né? Diz que eles brigavam bastante. Diz que era recorrente essa agressão física dele, porém nunca tinha desferido golpe de faca, né? Que foi o caso. Alguém chegou a mencionar a palavra ciúmes? Não me recordo, não. Não recordo. Então, ok. Muito obrigado. Defesa? Bom dia, policial. Bom dia. Na hora da abordagem, o conduzido lá, ele tava como? Ele tava agressivo? Ele reagiu? Ele fez alguma coisa? Colaborou? Foi outra guarnição que encontrou ele, né? A gente estava com a vítima lá na situação da... Mas o senhor ficou sabendo através dos outros policiais, colegas do senhor? Ninguém relatou que teve resistência, não. Ah, entendi. Sem mais perguntas, excelência. Pode então encerrar a gravação, por gentileza. Policial, agradeço a colaboração com a Justiça. Um bom trabalho. O senhor está dispensado já. Bom dia. Muito obrigado, bom dia para vocês. Obrigada. Policial, bom dia novamente. Qual é o nome completo? José Mauro Lima de Oliveira. O senhor é policial militar, correto? Correto. Qual é a matrícula e atual lotação? A matrícula é 22851/6. Sou lotado no 27º Batalhão do Recanto das Emas. O senhor foi arrolado como testemunha. Por dever legal, tenho que perguntar se tem parentesco, amizade ou inimizade com Eric Roriz de Aragão? Não. Ouvido, então, como testemunha nos termos da lei penal. Nesse processo, Eric é acusado de ter atentado contra a vida da ex-companheira. Segundo a denúncia, os fatos teriam ocorrido na madrugada de 30 de outubro de 2023, uma segunda-feira, por volta de 1h40, na quadra 308, conjunto 6, casa 4, Recanto das Emas. O réu Eric teria desferido golpe de arma branca contra a vítima Las Müller Ludigeiro, causando nela lesões corporais. Foi o senhor que atendeu a essa ocorrência? Foi. O senhor pode nos relatar? O Copom pagou uma ocorrência falando que tinha uma briga de casal e tinha uma senhora no meio da rua esfaqueada.
Chegando no local, tinha uma criança com ela, ele estava em pé, e a senhora estava deitada, e tinha outra mulher vizinha dela socorrendo ela. Aí eu perguntei o que que foi. O filho dela falou que estava brigando dentro da casa, e o pai puxou ela para fora, discutindo, e deu uma facada na barriga dela. Aí eu chamei o bombeiro, foi socorrida. Perguntei onde estava o pai dele. Ele falou que saiu correndo para lá da 309 e falou que tinha jogado a faca na casa de esquina. Aí o bombeiro chegou, socorreu a vítima e pegou a faca lá em cima da casa. Acho que é a casa número 1 que estava a faca. Aí eu passei a característica do indivíduo via rádio. Aí outra viatura encontrou ele lá na 309, andando na rua. Aí prendeu ele, levei para a delegacia para tomar as medidas cabíveis. Muito obrigada pelo relato. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Tá Bom bom. dia, policial. Seja bem-vindo. Meu nome é Rafael, sou promotor de justiça. O senhor teve Bom dia. contato com o acusado em algum momento? O acusado só É. chegou na delegacia, só que quem prendeu ele foi outra viatura lá na 309. Ah, tá. O senhor não conversou com ele, não? Não, na delegacia eu não conversei, não. Não. E com as partes que estavam ali quando o senhor atendeu a vítima, o filho dela, o senhor chegou a conversar? O filho dela, eu conversei. Enteado, né? Que tem 4 filhos com ela. Ele falou que ele estava trabalhando, que ele é árbitro de futebol. E disse que estava bebendo os dois, né? O filho dela falou. Aí chegou em casa e começou a discutir. Ela falou que não aguentava mais. Aí puxou ela pra fora e deu uma facada nela, que ele falou. Esse foi o relato do filho. Isso. Entendi. Ele relatou algo a mais no momento da facada? Se ele teria gritado, se ela teria reagido, o que que teria acontecido nesse momento? Ele falou que os dois começaram a brigar lá dentro. Ele se trancou no banheiro, aí saiu, pegou uma mochila, uma faca. Aí foi pra fora, os dois discutiram, aí aconteceu isso aí na senhora. Quando ele foi preso, ele estava com a mochila ou não? Tá. Eu não lembro, não, tô lembrado, não. Que não foi eu prendi, ele foi outra viatura. Entendi. Tá bom, estou satisfeito. Muito obrigado. Não temos perguntas, Alice. Obrigada. Pode então encerrar a gravação. Policial, muito obrigada pela colaboração com a justiça. O senhor já está dispensado. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom com a senhora? Tudo. Qual é seu nome completo? Lasmiller Ludgero. Senhora Lasmula, a senhora está aqui hoje na condição de vítima, num processo em que é réu Eric Roriz de Aragão. Segundo a denúncia, ele teria atentado contra a sua vida e os fatos teriam ocorrido na madrugada de 30 de outubro de 2023, uma segunda-feira, por volta de 1h40, na quadra 308, conjunto 6, casa 4, Recanto das Emas. O réu Eric teria desferido golpe de arma branca contra a senhora, causando-lhe ferimentos. Sobre esses fatos, o promotor de justiça e a defensora pública farão perguntas à senhora. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, silêncio. Boa tarde, senhora Lasmuller. Essa é a pronúncia correta do seu nome? Bom dia. Lasmiller. Lasmiller, tá bom. Meu nome é Rafael, sou promotor de justiça responsável pela acusação. Seja bem-vinda. A senhora já prestou depoimento sobre esse caso, mas Já infelizmente sim. a gente vai Em ter que ouvir a janeiro. senhora de novo, tá? Eu queria que a senhora nos informasse inicialmente qual que era o vínculo que a senhora possuía com o Eric. Eu fui casada com ele 13 anos. Foram casados 13 anos, né? Aham. Tiveram filhos? Temos 4. 4 filhos. Qual a idade dos filhos? Tem um de 13, a menina de 9, um menino de 8 e um de 6. A senhora também tinha mais um filho? Tem um de 15 anos. Um de 15 anos. Qual é o nome dele? Vitor Hugo. Vitor Hugo, né? É fruto de um outro relacionamento. É isso. Tá, mas foi o Eric que criou o Vitor Hugo? Eles têm relação afetiva de pai e Sim, filho? foi ele que criou. Quando eu casei com ele, ele tinha 1 ano de idade. Ah, entendi. Tá bom.
como que foi o relacionamento da senhora durante esses 13 anos? Foi um relacionamento tranquilo? Foi um relacionamento amistoso? Ou era um relacionamento um pouco conturbado? No começo foi bem tranquilo. Foi Pode chegando no continuar. finalzinho, uns 12 anos pra cá, que foi que começou. A gente brigava muito e eu quis separar. Quanto tempo? Desculpa. Depois de 12 anos. Tá. Pergunta pro colega que está aí com vocês se o microfone consegue chegar mais perto. A gente tá... Eu tô sozinha. Tá bom. Eu vou continuar então, tá bom? Nos 2 anos para cá, então, que a senhora falou que ficou um pouco mais conturbado? Sim, depois de 12 anos. Tá bom. Depois dos 12 anos, então. Então foi no Isso. último ano, dos 13. Sim. Tá bom. Quando a senhora me disse que ficou conturbado, o que que a senhora consegue traduzir? O que que a senhora consegue identificar que é conturbação no relacionamento? A gente brigava muito. Muito ciúme. Depois de 12 anos de casado, ele veio ter mais ciúme, né? O A gente ciúmes era da brigava parte demais e dele? eu decidi separar. O ciúmes era da parte dele? Sim. Entendi. E a senhora decidiu se separar por conta desses ciúmes? E porque não tava dando mais certo também, né? Muita briga e vai desgastando o casamento, querendo ou não. Tá bom. Nessas brigas que a senhora acabou de relatar, o que que acontecia? Havia algum tipo de xingamento, ameaça, empurrão, ou algo do tipo assim, se você se separar, você vai ver, eu não vou aceitar, você tem que ser minha, algo parecido? Não, ele nunca falou não. Só que assim, me xingava muito. Mas me ameaçasse, ele nunca me ameaçou, não. Ameaçou, não. Mas xingar, ele xingava. Sim. Entendi. Falando que eu tava com outro homem, que eu era uma puta. E vai. Ele mencionava que a senhora estaria com outros homens. Sim. Eu tava traindo ele. Tá ok. Lá no outro depoimento, a senhora mencionou que vocês tiveram uma outra discussão, que foi o momento em que vocês chegaram efetivamente a separar. Sim. A senhora pode nos relatar como que foi isso, bem de forma resumida, e se foi por conta de ciúmes? Foi por conta de bebida, né? A gente tinha saído, a gente bebeu demais. E ele ficou com muito ciúme. Só que ele foi embora primeiro do que eu. Quando eu cheguei lá em casa, ele já tinha quebrado as coisas tudo. E quando eu cheguei lá, já estava tudo quebrado. Aí foi a nossa briga mesmo que eu quis separar, que ele colocou até meus filhos para fora de casa. Esse que a senhora está contando não foi no dia da facada, foi Não, uma briga anterior. Foi no mesmo mês, mas foi no comecinho do mês. Então, um mês mais ou menos antes. Eu vou só fazer uma pausa que é para ajustar o Tá som bom, lá. tá bom. Eu prefiro aqui para tentar aumentar um pouco o som. Mas não fica bem, né? A outra vez eu fiquei sentada aqui e eles colocaram a câmera ali. Que eu fico mais perto do telefone. Pode ser. Ou eu coloco, pode ser. Mas só dela aproximar aí já ficou mais alto. Tá. Agora vai ficar bem perto. Eu acho que agora vai dar. Certo. Peraí. Vamos ver aqui. Pode falar, dona. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Porque eu tô meio tá gripada gravando? Pode também. continuar? Pode continuar, tá gravando. Tá bom. Aí vamos retomar. A senhora estava falando que tiveram uma briga um Sim. mês antes do fato que está sendo apurado hoje. Isso. A senhora disse que nessa briga vocês discutiram por conta de bebida alcoólica, ele ter ido embora sozinho e chegado em casa teria quebrado diversos objetos. Daí a senhora Sim. continua, então. Aí eu quis separar de vez, pedi pra ele. pra Nesse gente dia ele separar. ameaçou a senhora, bateu ou xingou? Não, Não, né? não. Eu entrei pra dentro de casa, deitei e dormi. E ele ficou num quarto, eu fiquei em outro, que os meninos não estavam em casa. Só que aí, quando foi nessa outra briga, também foi por conta de bebida. Só que a gente já estava separado, só que a gente morava na mesma casa. Tá. Na primeira briga, um mês antes, ele chegou a acusar a senhora de que a senhora estaria traindo, demonstrar Sim. ciúmes? Sim. Sim, né? Tá bom. Então vocês chegaram à conclusão de que iriam se separar. A senhora falou que ia separar. Nesse primeiro momento ele aceitou? No momento ele não aceitou, não, mas ele também nem falou nada. Eu falei que não queria mais, porque não daria mais certo. Se deu essa briga desse jeito, com certeza ia dar briga de novo. Só que eu Entendi. sugeri pra ele a gente ficar morando na mesma casa, porque eu não estava trabalhando, pra ele me ajudar a pagar as contas.
Uhum. E ele aceitou tranquilo. Tá. E ele ia ficar 1 mês lá em casa. 1 mês, né? Nesse período em que vocês estavam separados de fato, mas morando na mesma casa, tiveram outras brigas, discussões, acusações de traição? Não, a gente conversava tranquilo. Pra mim, ele Pois tinha é. até entendido. Tá bom. Só que aí, nesse dia que a gente brigou, a gente bebeu de novo. Tá, eu vou voltar, vou chegar lá nesse dia, mas eu quero entender Uhum. esse período que vocês estavam ali dentro de casa. Vocês coabitavam juntos na mesma casa, mas vocês dormiam estando separados no mesmo quarto, dividiam cama, como é que era? Sim, dormíamos no mesmo quarto. Então, não estavam totalmente separados, tava tendo uma convivência. A gente convivia junto, só que tava separado. Não tinha mais marido e mulher. Relação afetiva, Não. tá bom. Depois desse período, aí a senhora vai me contar agora do dia em que vocês brigaram de novo, lá no Uhum. dia que houve o episódio aqui que a gente está tratando. A senhora me conta onde vocês estavam, aonde que vocês ingeriram bebida alcoólica e como foram para casa. Tá. A gente estava trabalhando, que a gente mexia com a arbitragem de futsal. E tava tendo um brasileiro aqui em Brasília, a gente estava trabalhando nesse dia. Depois que a gente terminou, saiu do trabalho, já era umas 7 e pouco, a gente foi pro Recanto. Lá para um quiosquezinho que tem bem na entrada do Recanto. E lá a gente bebeu. E quando chegou lá, ele começou a ficar muito nervoso. Eu falei, não, então vamos embora. Aí eu pedi o Uber e a gente foi para casa. E fomos brigando dentro do Uber. E eu falando para ele não falar comigo, que eu não queria falar com ele. Quando chegou lá em casa, ele se trancou dentro do quarto. E eu deitei na sala. Quando ele saiu, ele já saiu outra pessoa. Desculpa. Ele já saiu totalmente diferente. Já começou a me xingar, tomando o telefone da minha mão. Ele se trancou no banheiro, porque eu queria pegar o telefone de volta. Daí ele também já saiu mais transtornado ainda. Aí começou a jogar as coisas em mim. Tudo que ele via na frente, ele jogava em mim. E foi na cozinha buscar a faca. Só que eu desacreditei que ele ia vir pra cima de mim. Porque a gente convive com a pessoa há tanto tempo. Entendi. A senhora contou também da outra vez que no momento em que ele foi pegar a faca, as luzes da casa haviam sido desligadas. Quem desligou e em que momento? Ele desligou o padrão de energia do lado de dentro de casa. Depois que ele saiu do quarto, transtornado? Foi, depois que ele tacou tudo em mim, foi na hora que ele desligou a luz. Então vamos recapitular. Vocês chegaram, os dois tinham bebido, brigaram dentro do Uber com discussão, né? Nessa Sim. hora ele te acusou de que a senhora estava traindo, xingou, Não. falou alguma coisa? Não. Nessa discussão teve algum xingamento? Não. Não? O motivo dessa discussão, qual foi? Porque chegou um colega dele lá no barzinho e ele falou assim, essa daqui é a minha mulher. E eu falei que não era mulher dele mais, que eu era ex. Daí ele já ficou transtornado. Entendi. Depois que ele pega seu celular, vocês chegaram em casa, ele foi pro quarto, ficou um tempo lá dentro, saiu, pegou seu celular e se trancou de novo no banheiro. Sim. Ok. Nessa hora, os filhos estavam em casa? Não, meus meninos já tinham ido pra casa da minha mãe, só tava meu filho mais velho. Só o mais velho. Que horas que Sim. os filhos saíram de casa? Até que momento que eles presenciaram alguma coisa? Até a hora que ele se trancou no banheiro novamente, que ele saiu do quarto e voltou, pegou meu telefone e voltou pro banheiro. Tá. Então os filhos estavam na casa neste momento. Sim. Aí depois eles foram pra casa da minha mãe. Quando ele pegou o seu celular, foi uma ação tranquila ou ele tomou o celular da sua mão de forma agressiva? Ele tomou o celular da minha mão. Tomou, né? Aí ele fica no banheiro um tempo, volta, e aí que começa a te tacar os objetos. Sim. A senhora lembra o que ele tacou contra a senhora? Ele tacou um varal daqueles de pé, uma Nossa Senhora e um vidro de óleo. Um vidro de óleo. A senhora fala Nossa Senhora, a imagem de uma santa. Isso. Uhum. Entendi, tá. Aí ele pega a faca primeiro ou ele desliga o padrão de luz primeiro? Ele desligou o padrão primeiro. Tá, ok. A senhora viu ele pegando a faca? Eu escutei o barulho da gaveta. Tá. Aí a senhora disse que imaginou que ele não fosse pegar essa faca. Eu desacreditei, né? Entendi. E em que momento que ele usou essa faca e foi pra cima da senhora? Ele ficou com ela na mão
e querer falou assim, só quero ir embora. Eu falei, pode ir. Só que eu tava de frente para ele, de costa pro portão. E ele, eu só quero ir embora. Eu falei, pode ir embora. Ele, então sai. Eu falei, tá bom. E fui saindo pro portão, de costa pro portão, de frente para ele, que eu também não ia virar as costas, né? Aí na hora que a gente saiu do portão, eu saí, meu filho tava junto comigo, eu saí do portão, aí foi lá fora, ele começou a me xingar de novo e veio pra cima de mim. Xingar de quê? De puta, piranha, era uma rapariga. Acusou que a senhora estava com outro homem ou não? Sim, toda Também, né? vez. Toda briga era assim. Entendi. E aí, depois que ele xingou, teve algum tipo de luta corporal ou o golpe veio logo em seguida? Não, não teve luta não, ele só veio, só deu a faca, meteu a faca e puxou. Tanto que na hora que eu levei a facada eu nem senti. Eu achei que tinha sido só assim, só raspou. Só que na Uhum. hora que ele tirou a faca eu caí no chão. A senhora caiu. Sim. A senhora estava com algum objeto na mão também? Alguma Não, faca, alguma coisa? Não, né? não. Tá bom. Foi uma facada ou foi mais de uma facada? Foi só uma facada. Só uma facada. Quando a senhora tomou a facada, o Vitor Hugo estava onde? Tava comigo. Tava atrás Mas de ele mim. estava do seu lado, atrás, um pouco mais Ele afastado, tava mais afastado, mas atrás de mim. atrás da senhora. Ele viu o Uhum. momento da facada? Viu que ele começou a gritar. Qual foi a reação dele? Ele só gritou, socorre minha mãe. Ele deu uma facada na minha mãe, socorre minha mãe. Aí veio os vizinhos da rua e me ajudaram. Uhum. A senhora conseguiu perceber se o Eric direcionou a conduta dele contra o Vitor Hugo depois, quando o Vitor Hugo estava gritando? Não, na hora que o meu filho começou a gritar, ele já estava correndo pro outro lado da rua. Foi na onde ele Uhum. jogou a faca. Entendi. Ele só deu uma facada e correu. Na hora que meu filho gritou, ele deu uma facada na minha mãe. O grito do Vitor Hugo pode ter assustado ele? Pode ter assustado ele. Na hora que ele gritou, socorre minha mãe. E na hora que ele gritou, ele deu uma facada na minha mãe, foi na hora que ele correu pro outro lado da rua. Eu tava por um sentido e ele correu pro outro. Então houve esse grito ali praticamente no mesmo momento. Sim, aham. Ok. E aí, como é que a senhora foi socorrida? Ele voltou para te ajudar? Ele tentou fazer alguma coisa para apaziguar a situação? Não, ele não voltou. Ele correu, jogou a faca no telhado da casa da esquina e sumiu. Só que os vizinhos já tinham ligado para a polícia, né? Aí a polícia chegou e logo o bombeiro chegou, a SAMU, para me levar para o hospital. Tá bom. A senhora foi socorrida. A lesão da senhora foi aonde, mais ou menos? Foi perto do umbigo. Perto do umbigo. Aham. Foi necessário fazer algum tipo de procedimento cirúrgico? Eu fiz cirurgia, furou meu intestino. Furou o intestino. Teve que fazer cirurgia. A senhora ficou afastada das suas atividades habituais? Fiquei um mês. Um mês afastada. A senhora tem repercussões negativas dessa lesão? Dores? De vez em quando eu sinto dor. Mas assim, eu já tô trabalhando normal. Mas assim, se usar uma roupa muito apertada já me incomoda, porque dói. Uhum. Porque a facada foi do lado do umbigo e eles abriram de cima do umbigo até embaixo da barriga. Eu levei Entendi. mais de 32 pontos. 32 pontos, né? Eu vi aqui Uhum. na foto do laudo que a senhora ficou com uma cicatriz bem considerável. Isso gerou um dano estético na senhora? A senhora considera que... Sim, eu não uso mais biquíni, não uso uma roupa curta. Uma blusinha mais curta eu não tenho coragem de usar. Uhum. Depois disso, a senhora voltou para a mesma casa? Ele foi preso, né? E continuou preso até hoje, mas a senhora voltou para a mesma casa? Eu fiquei lá durante o mês da minha cirurgia, que foi em novembro, né? Eu fiquei, em dezembro eu mudei. Mudou. Mas voltar para o mesmo local trouxe alguma consequência negativa de ordem psicológica? Eu não fui mais lá. Eu não conseguia ficar dentro de casa também. Entendi. E seus filhos? Os meus filhos sentiram muita falta dele, né? Uhum. Mas eles estão bem tranquilos. Só pergunta se o pai tá bem, se o pai tá comendo.
Entendi. Eles já conseguiram ir visitá-lo? Não, ele não deixou. Não, ele não deixou. Não. Mas haveria a possibilidade deles irem caso ele permitisse? Minha mãe pode levar eles. Entendi. A senhora não foi, né? Não. Tá bom. Eu só vi ele em janeiro na outra audiência. A senhora, na outra audiência, falou que não entende, não sabe o motivo de toda essa violência que lhe foi direcionada. A senhora conseguiu chegar a alguma resposta? Até hoje, não. Não. Durante o relacionamento, a senhora falou que foi tranquilo nos 12 primeiros anos. Mas havia situações de ciúmes? Por exemplo, controlar os seus passos, não deixar a senhora, não deixar trabalhar ou ficar controlando com quem está conversando, para quem está ligando. Você não pode sair com sua amiga, você tem que sair sempre comigo, ou a roupa que você usa. Não, nunca implicou com roupa, com essas coisas, não. Só que quando eu falava que eu queria sair com alguma amiga, ele ficava com cara feia. Mas mesmo assim, não me pedia, não. Eu ia do mesmo jeito. Uhum. No período em que da primeira briga que vocês ficaram ali separados, segundo a senhora comentou, a senhora voltou a sair, a ter contato com amigas ou algo parecido? Sim, E ele questionou a senhora sobre isso? também não. Também não. Vou tentar ver se você consegue enxergar. Vou mostrar aqui na câmera. A faca que ele usou foi essa faca aqui. Não, acho que tá ruim de ver aí, né? Mas é uma faca com cabo amarelo. A senhora conhecia essa faca de sua casa? Conheço. Conhecia, né? Tá bom. A promotora de justiça encaminhou a senhora para algumas medidas de proteção lá na outra audiência. A senhora recebeu atendimento psicológico? Não, não me ligaram, não. Ainda não ligaram, né? Tá bom, eu vou reforçar o pedido. Eu estou satisfeito, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a defesa. Obrigado. Bom dia, senhora Lasmiller. Um dia. Eu sou Vinícius, a gente está na defesa do senhor Eric no dia de hoje. Eu tenho algumas perguntas para a senhora, mais em relação ao dia do fato mesmo em que aconteceram essas coisas. Lá no dia que aconteceu tudo isso, a senhora falou que estava na sala, ele estava no quarto, aí vocês começaram a discutir. E quando estava tendo essa discussão, qual era o teor das palavras? O que vocês falavam um para o outro? Agora eu não vou lembrar. Ah, a senhora não se recorda. Não. Entendi. Mas a senhora falou alguma coisa para ele também? Ou só ele que falou? Como que foi? Ele falou que eu tava com um monte de macho. Eu falei, só se for os machos que a gente trabalha, porque eu não saio de casa. A gente só Uhum, saía junto. uhum, Mesmo separado, a gente só andava junto. entendi. O dia lá que a senhora, que aconteceu isso, a senhora falou que seus filhos estavam na casa da avó. Eles É isso foram pra mesmo? casa da avó, depois que eles For- viram a gente discutindo. Sim, aí só um que ficou lá, que foi o Vitor Hugo. Meu filho mais velho. Uhum, entendi. E antes disso, nesses 13 anos que vocês ficaram juntos, ele era um pai presente, ele era um bom marido, ele cuidava da senhora, da família. Sim, sempre foi um pai presente. De pai, eu não tenho nada a reclamar dele. E de marido Uhum, também, ele sempre foi um marido muito bom. Por isso que eu uhum, não entendi por que ele fez isso comigo. sim, sim. Vocês casaram com quantos anos? Vocês ficaram 13 anos juntos, mas qual a idade que vocês casaram? Eu casei com ele, eu tinha 16 anos. Entendi. Ele tratava bem o Vitor Hugo também, que não era filho dele, só da senhora? Tratava Uhum, ele como filho. como filho. Então ele deu a criação de Ele um que pai. criou ele. Entendi. E voltando lá no dia dos fatos, no momento lá que ele foi pra cima da senhora, que aconteceu tudo isso, a senhora saiu pra fora do portão? Foi isso que aconteceu? A senhora saiu Sim. correndo? Não, não corri não. Saí andando de costa pro portão e de frente para ele. Uhum. E por que foi assim? A senhora saiu assim de costas porque a senhora estava falando alguma coisa, discutindo com ele?
Não, ele pediu para sair, eu falei, pode sair. Só que eu não, e como eu estava na porta da sala, eu tinha que Aham. sair também. Então eu fui saindo de costas pro portão de frente para ele, porque ele já estava com a faca na mão. Uhum. Meu filho foi Entendi. saindo e eu fui saindo também. E lá na hora que vocês chegaram no portão, que ele foi pra cima da senhora e aconteceu dele desferir esse golpe, alguém segurou ele depois disso? Tinha alguém perto, alguma testemunha, algum vizinho que viu alguma coisa? Não, ninguém segurou ele, não. Ele deu a facada e correu. Uhum. Só tava Senhora, eu, ele e meu filho na rua. aham. Ele teve a oportunidade, então, de que se ele quisesse ali, dar mais golpes na senhora. Sim, se ele quisesse me matar, ele me mataria ali na hora, eu e meu filho. Uhum. Entendi. Então a senhora Só acredita tava que ele nós não. três na rua. Uhum. Então a senhora acredita que ele não tinha a intenção de matar a senhora ali, no momento que Sim, ele perdeu a cabeça. se ele quisesse me matar, ele Entendi. tinha me matado. Entendi. É. E a senhora tem alguma pergunta? E ele falou alguma coisa no momento que ele estava em contato físico com a senhora? Ele falou alguma coisa? Ah, eu vou te matar. Ah, alguma coisa nesse sentido assim? Que eu lembre, não. Entendi. É, pode pedir. Bom dia, senhora. Só mais Bom algumas dia. perguntas, tá? Naquele dia dos fatos, vocês ingeriram bebida alcoólica e também outro tipo de fez uso de algum entorpecente nesse dia também? Bebida alcoólica, sim. Entorpecente, não? Não, A senhora faz uso? não. Certo. Nesse momento dessa discussão que vocês tiveram e tudo, a senhora chegou a revidar também, proferir xingamentos, porque é natural, né? A senhora chegou a fazer isso? Ele só falava que eu tinha macho e eu falava que eu não tinha. Só que como Aham. ele A tava senhora me não dando, eu chegou ia a arrumar. ofendê-lo também, naquele Sim, momento. No calor da emoção, não. não. Certo. É, última pergunta aqui, a penúltima, na verdade. A senhora tem medo, a senhora tem medo ou receio do Eric sair e a senhora ser vítima de um feminicídio, dele tentar matar a senhora? Não, eu não tenho medo dele, não. Ele então faz falta da criação dos filhos? Ele faz falta Faz. em casa? Falta para os meus filhos, ele faz falta. Para Uhum, mim, não, mas para os meus filhos, sim. entendi. É, eu sei que não depende da senhora, né? Aqui do próprio Ministério Público, do desenrolar desse julgamento, mas a senhora já perdoou o Eric? Já. Eu De só todo o queria entender. coração? Eu queria entender por que ele fez isso comigo. A senhora sabe me dizer, se o Eric já teve envolvimento com outros crimes? Não, ele nunca teve envolvimento com crime nenhum. Esse Sim, ele fato é foi isolado, trabalhador. então. Ele é trabalhador e ele é um bom pai para meus filhos. Entendi. Qual que é o sentimento da senhora agora neste plenário, hoje, nesse julgamento? O que que a senhora espera desse julgamento hoje? Para a gente fazer aqui a justiça. Eu quero que ele pague pelo que Doutora, ele fez, porque não tinha motivo dele fazer isso comigo. Só que meus filhos estão sofrendo demais com falta dele. O que que a senhora espera? Que ele... doutora, eu não permito perguntas se ela quer que ele seja condenado ou absolvido. Aqui ela já disse que quer a justiça e aí tá suficiente. Tá bom. Sem mais perguntas, obrigada, viu? E nada.
Não havendo perguntas do Conselho de Sentença, fica encerrado, então, o depoimento da vítima. Senhora Lasmulli, agradeço muito a sua colaboração com a Justiça. A senhora já está dispensada. Muito obrigada, um bom dia. Bom dia.